Deus. Gênesis capítulo 6, quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga espera. Ontem completamos aqui 7 dias de primícia. Glória a Deus. Foi extraordinário do que a gente passou durante esses 7 dias. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandiosas, amém? Eu já tomei posse, né? Agora é só usufruir. A você que está nos assistindo do YouTube, Facebook, Deus possa estar abençoando a sua casa no Instagram, se tiver alguém aí já. Deus abençoe sua casa também, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 6, versículo 8 a seguir. Diz assim o texto: Noé, porém, achou graça aos olhos de quem? Do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era um homem justo e perfeito, e suas gerações, Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Em algumas traduções está Cã, na minha está Cão. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de quê? De violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazer para ti uma arca da madeira de golfe. Fará compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás de 300 côvados. E o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Fará na arca uma janela de 1 côvado, e acabará em cima, e a porta da arca porás ao lado. Far-lhe-eis andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. E tudo que há na terra expirará, em outras traduções, morrerá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrará na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Amém? Até aí, feche seus olhos. Pai, só temos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. A palavra que eu tenho para a minha vida diante desse ano de 2023 é gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Cria dentro de mim cada dia mais fome e sede do Senhor. Me ensina a andar na tua presença com muito temor. Senhor, imprime dentro de nós a sua essência, como o Senhor tem imprimido. Mas que nós possamos ser homens e mulheres que vai proteger a sua essência dentro de nós. Nós queremos te glorificar nesse ambiente, queremos te exaltar. Senhor, perdoa o nosso pecado de hoje. Perdoa todo o nosso pensamento ao contrário. Perdoa essa palavra que muitas vezes possa ser que para nós mesmos não foi a grave, mas para o Senhor foi grave. Então nós queremos se limpar diante dos olhos do Senhor nessa noite. Em um culto de adoração, em um culto da família, num culto de um domingo, num culto em que todas as famílias querem estabelecer um princípio, a tua palavra em nossas vidas. Mas antes de nós entrarmos no Santo do Santo, perdoa nós, Senhor. Que tem coisas que a gente fala e a gente não pensa. Tem coisas que nós falamos e não conseguimos medir o tamanho do que pode acontecer, se é de bom
ou se é de ruim. Mas nos ensina a ter um coração agraciado pelo Senhor. Somos gratos por tudo e por todas as coisas. Jesus, muito obrigado por ir à cruz, pela minha vida. Homem errante, mas o Senhor confiou em mim e me dá vida e vida com abundância. Eu te agradeço. Te agradeço por cada um que entrar aqui nesse lugar, porque entraram porque te amam. Entraram porque entende que não são homens e mulheres fortes. Ele só pode ser forte com o Senhor. Que temos lutas e batalhas, embates, dificuldade nesse ano de 2023. Mas fortalece a nossa mente e o nosso coração. Queremos ver como João viu, no céu aberto, e ver os 24 anciões que te adoram. Sim, Jesus, ouvi céu. Eu vi o céu com a porta aberta. Eu vi o céu, os 24 anciãos cantando santo. E vem com toda a força, com toda a majestade, que usem as trompetas ao único que é digno. E vem com toda a força, com toda a majestade, que toquem as trompetas ao único que é digno. Olhos do leão, incendiado. Eu olhei nos olhos do leão. Eu olhei nos olhos do leão, o incendiado. Eu olhei nos olhos do leão. E vem com toda a força, toda a majestade. E vem com toda a força, toda a majestade. Sim, Jesus. É o único que é digno. Eu olhei nos olhos do leão, fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão. Diz pra ele: eu olhei nos olhos do leão. Eu olhei nos olhos do leão, fui incendiado. Diz pra nós uma vez: eu olhei nos olhos do leão. Eu olhei. Você está declarando: Jesus, eu estou olhando nos seus olhos. Você é da tribo de Judá, o leão que veio, o rei dos reis. Eu olhei nos olhos do leão, fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão, e vem com toda a força, com toda a majestade, Que toquem as trompetas. Sim, Jesus, o único que é digno. E vem com toda a força, com toda a majestade, que toquem as trompetas ao único que é digno. Eu olhei nos olhos do leão, o incendiado. Eu olhei nos olhos do leão.
Aleluia. Pode se aceitar. Esse texto, em Gênesis, capítulo 6, é um texto muito conhecido, amém, irmão? Nós já pregamos várias vezes esse texto aqui. Muitas pessoas já pregaram, pastores, mestres, já desenvolveram essa palavra. Essa palavra só tem um sentido. Noé entrou na arca e salvou a sua, e estabeleceu uma aliança com quem? Com Deus. E Deus falou que sobre a terra agora ele não mataria mais ninguém. E ele reafirma essa aliança com Noé. Só que o Senhor me chamou a uma expectativa diferente nesse texto. Eu queria falar sobre construção. Porque ano de 2023 é um tempo também que nós vamos ter que construir algumas coisas. Mas nessa pegada que eu estava para falar sobre construção, Deus mudou. Deus disse: você já pregou muito sobre Noé, sobre a salvação, sobre a arca, mas pregue sobre Noé. Porque no versículo 8 a Bíblia vai dizer assim, irmão: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. E em seguida o texto vai declarar, dizer que a terra já estava cheia de violência, cheia de corrupção, cheia de tempos tenebrosos, cheia de pecados, cheia de pessoas vazias de si mesmo, cheia de pessoas que esqueceram da promessa de Deus, cheia das pessoas que não declararam mais em guardar o que Deus tinha estabelecido. Porque essas pessoas ouviram de quem Deus era e quem Deus foi. Porque Moisés foi um grande libertador. O texto vai nos provar na Bíblia, se vamos decorrendo ela até Apocalipse, vai mostrar homens caídos e homens que foram preciosos para Deus. Moisés foi um homem precioso para Deus. Porque Moisés foi um grande libertador, que a Bíblia diz. Depois de Moisés, só existe o outro chamado Jesus. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele tinha uma capacidade, irmão, de guerreiro, de não negociar. Moisés estava convicto da sua vida, de quem ele era e de quem Deus estava estabelecendo sobre ele. Eu não estou falando de Moisés que bateu na rocha, porque ali foi um ápice do ser humano, da alma. Quanto de nós bate na rocha? Quanto de nós tem dificuldade? Mas por causa de Moisés, esse povo que por lá na frente pereceu, foi o povo que viu a graça de Deus. Foi o povo que viu a expectativa de Deus estabelecer-lhe uma nação. E a história vai citar que Deus se ira quando olha para a terra. Não era mais o Deus que estava feliz quando descia a terra para se relacionar com Adão. Era um Deus agora que estava com muita angústia e tristeza. Porque a Bíblia vai falar e citar que Deus fez um homem para a sua adoração, para que o homem pudesse viver bem, mas que os irmãos daquela época não perdessem o foco de quem era Deus. E o texto vai citar que eles se perderam. Em uma grande multidão de pessoas, Deus só enxergou um. Se ele enxergou só ele, Noé, significa que a casa de Noé também não estava debaixo de um princípio. Porque senão a Bíblia citar, e Deus enxergou Noé, a sua esposa, e os seus filhos, e as suas noras. Mas o que me impressiona é que quando Deus olha para Noé, Deus estabelece a família de Noé e as suas noras a participar de um projeto novo de Deus, que só eles iam viver. Você está aí? Eu creio que quando Moisés
estabeleceu a libertação para o povo. Eu creio que foi uma expectativa que, quando nós ouvimos algo de Deus, olha, Deus vai fazer na tua vida, a primeira coisa que acontece em nossa vida é uma felicidade. Mas quando Deus diz, mas você precisa lutar, já vem uma tristeza automaticamente. Eu creio que quando Deus falou a Moisés, eu vou libertar seus irmãos, Moisés se alegrou. Mas quando Deus disse, você vai ter que enfrentar Faraó, ele sabia que se ele voltasse lá, o decreto dele era de morte. Eu creio que quando Deus olha para Noé, Deus diz, olha Noé, você e sua casa serão salvos. Eu creio que Noé se alegrou, mas Noé depois pensou, e minha família, e meus familiares? Veio uma tristeza. Mas olha bem para cá, a Bíblia vai dizer que Noé pregou 120 anos para aquele povo. Você sabe que é você estar pregando 120 anos? Oi, você está aí? E o povo estava com a dureza no coração. Porque nem tudo que parece que está dando certo, nem tudo que está me alegrando, nem tudo que está me satisfazendo, significa que está bem. Possa ser que isso está me preenchendo algo que eu precisava, mas não significa que eu estou bem para com Deus. Eu estou bem, mas não para com Deus. Foi o que houve. 120 anos, Noé pregando. Só conseguiu converter uma pessoa. Naama. Pastor, quem é Naama? A sua esposa. Porque não era a esposa dele. Ele estava falando que viria um dilúvio, Deus ia matar a terra. Arrepende-te, ei, muda a história da sua vida, ei, se converta, sai desse lugar que você está pecaminoso, sai desse lugar de violência e vem para com Deus. Só uma acreditou. Naama. E ela seguiu ele. Ela seguiu e ajudou a construir a arca. E o texto vai citar que ela teve 3 filhos. Cão, Jafé e o outro foi Sem. E eles participaram dessa construção. Só porque quando a gente lê o texto, parece que esses 3 filhos dela estavam tudo pequenininho, né? De 12 anos, 9 anos, 6 anos. Não. Tá tudo já homem. Barba na cara. E você sabe, né? Não tinha gilete naquela época. Imagine a barba. Pequenininha. Imagine esse cabelo. Tava igual o meu, raspadinho, igual de Gil, né? Do manto. Esse cabelo fazia trança, né, irmão? Mas a Bíblia diz que Deus olha e vê um justo, que Deus achou graça. Graça de Deus é benevolência. Deus achou alguém para ele derramar a sua benevolência. E eu acho lindo nesse texto. Então, nesse tema, nessa noite, eu falei para Luiz colocar aí, a você que está nos assistindo, o tema dessa noite é: sendo Noé nesses dias difíceis. Só mudaram as pessoas, irmão, mas o cenário é o mesmo. Noé hoje não está aqui. Existem vários Noé que Deus está procurando e está encontrando. Só mudou o cenário. Olha bem para cá. Quantas pessoas que diz que amam o Senhor, mas naquilo que Deus diz, não fazer isso e continua fazendo. Quantas pessoas Deus diz, olha, ouve a minha voz, mas não consegue ouvir a voz de Deus, mas consegue ouvir a voz de um estranho. A família de Noé só foi salva por causa de Noé. Porque Deus achou um justo e a graça de Deus o enxergou. Aprenda uma coisa nesses dias. Nós vamos precisar de ser diferenciado do mundo. Porque Noé estava envolvido com esse povo desse mundo. Mas Noé não era um homem caído dentro dele. Noé participava de estar em volta deles, mas não era caídos como eles. Eu não sei se você está entendendo.
É como Paulo diz, tudo me convém, né? Mas nem tudo é lícito. Tudo me convém, tudo desse mundo me convém, mas me convém, te convém. Mas nem tudo é lícito. Você já tomou alguma Coca-Cola sozinho? Tome para ver. Se não vai te fazer algum resultado. Você pode beber. Mas também não é lícito você beber ela todinha. Noé estava no meio do povo. Um grande povo. Só que Noé não se corrompia. Noé estava ali com um propósito. Eu não posso negociar do que eu aprendi dos meus pais. Eu preciso andar diante desse Deus, de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele pode fazer e daquilo que Ele sempre será e vai fazer. Eu posso estar com todos, mas não posso me corromper como todos se corrompem. É uma galça no meio de uma lama, ela é alva, você olha para a lama, mas quando você vê ela, ela vira um ponto referencial, porque você vê a lama toda preta e você vê uma branca como a neve. E você olha para o pelo dela e você não vê uma sujeira de lama. E se você observar, olha para ela quando ela começa a andar. O andar dela é como se fosse de uma princesa no meio da lama. Porque ela está ali, ela sabe que aquilo pode sujar o pelo dela. Então ela sabe andar no meio da lama. 120 anos. Você não está nem pregando 120 anos, nem eu, irmão, amém? Deus só quer que a gente seja igual Noé. Que não se corrompa, mas que esteja estabelecido naquilo que Ele chamou para a gente viver. Então são dias difíceis. Ei, você acha quantas pessoas não quiseram ouvir o que Noé pregou? Eu vou te citar várias. Quantas pessoas fizeram chacota de Noé? Fica aí na igreja. Eu estou vendo, eu estou curtindo a vida. Fica aí, Noé. Fica aí, nessa igreja aí. Essa igreja é de Deus. Fica aí. Eu estou curtindo, estou passeando. Oxe, perder tempo, isso é para quem é fraco. Fica aí, Noé. Noé tinha um papel. Qual é o papel de Noé? Salvar todos. Mas nem todos quiseram se salvar. Sabe por quê, Grace? Porque quando Deus olha para Noé, Deus estava querendo desistir. Quando Deus achou, Deus não tem alguém diferente. Aí Deus disse, então vou mudar. Vou esperar com que ele se arrependa do que Noé vai falar para eles. Sabe o que aconteceu? Não quiseram ouvir. Deus deu mais uma oportunidade. Olha a graça no Velho Testamento. Deus quis dar mais uma oportunidade. Mas o povo não quiseram. Então olha bem para cá. Noé então teve de estabelecer um princípio. Qual é esse princípio, pastor? Já que o povo não quer, a minha casa tem que estar em lugar de segurança. Já que o povo não quer ser salvo, os meus filhos, a minha mulher, todo mundo tem que ser salvo da minha casa. Então eu tenho um trabalho agora para fazer, construir a arca. Então Noé entendeu um princípio. Noé entendeu, eu fiz a parte que me cabia, Deus mandou anunciar, mas eles não quiseram. Então eu tenho que fazer a segunda parte. Eu tenho que ouvir a vontade de Deus agora na segunda parte. Faz a arca e coloca a sua família, porque eles não entrarão, porque não quiseram te ouvir. Você está aí? Alguns historiadores dizem que a arca foi construída entre 50 a 40 anos. Outros dizem 60. Outros dizem 120 anos. Que Noé levou para construir a arca. Mas eu vou ficar na precisão. Que eu acho, que eu creio que foi 40 anos. Então Noé levou 40 anos construindo uma arca.
E o dilúvio levou mais de 40 anos para acontecer. Quando o dilúvio veio, Noé já estava com 600 anos. Agora uma pergunta que eu queria deixar na sua mente. Tanto tempo demorou, Noé não poderia dizer, olha, eu vou desistir. 40 anos fazendo uma arca dessa, não vejo chuva, não vejo nada, ainda essa arca está em cima do monte, ouvindo um bocado de gente fazendo chacota comigo, eu quero ver que dia isso vai boiar, eu quero ver qual é o dia que você vai ser um carpinteiro. 40 anos construindo essa arca. Constrói a arca, dona Rosa, mas a chuva ainda não veio. Imagine agora a arca pronta e todo mundo dizendo, agora eu quero ver como isso vai funcionar. Eu quero ver. Conta 120, mais 40 anos, já foi para quanto? 200 anos. Mas o espaço de tempo que a arca não boia. Ei, quem não ia desanimar? Quem não ia querer fracassar? Porque ele só estava em uma expectativa, que o texto vai citar de Gênesis e Apocalipse. Tudo aconteceu por causa de uma palavra. Ele só estava estabelecido em uma palavra, ao qual Deus disse para ele, no seu dia, nem a hora que eu vou mandar chuva. O seu papel é construir a arca. O seu papel é estabelecer sua casa debaixo de um princípio. O seu papel é que sua casa esteja em um lugar de segurança. Não importa o tempo, não importa quanto dia vai levar, não importa os anos, mas você precisa entender que a palavra de Deus, ela é fiel. Ele estabeleceu dentro dele. Ele não negociou. Todos nós temos a mesma alma que Noé tem, ou tinha. Todos nós. Tente fazer algo e alguém começar a te criticar, se uma hora você não se decepciona. Se uma hora você vai dizer, não estou gostando de que Gil toda hora está falando de fulano. Ei, você está aí? Mas o texto diz que Noé não desistiu. Irmão, eu olho para Noé, estou vendo Cristo. Porque Deus deu a Jesus algo que Jesus não desistiu. Nós só estamos aqui, Anne, por causa de Noé. Você não está aqui nem eu porque nós somos bonzinhos, nós estamos aqui porque Noé não desistiu. Mais de 200 anos pregando, estabelecendo e fazendo a arca para que eu e você pudesse estar aqui hoje na igreja. Ei, deixou um legado. E Deus ainda disse assim para ele: está vendo esse arco de Deus agora, que muitos chamam de arco-íris, que não é arco-íris, é arco de Deus. Só lê a Bíblia. Não fale mais arco-íris, não diga mais demônio nenhum, não exalte demônio nenhum. Arco de Deus. Deus diz, todas as vezes que você vê isso, é minha aliança que continua de pé. Nós vemos direto. Porque Deus estabeleceu para quem? Para mim e para você? Não. Estabeleceu para Noé. Para que eu e você agora tivesse o legado de entender que foi por causa de Noé que esse arco de Deus aparece. Para Deus dizer que ainda continua a nossa aliança com Ele por causa de Noé. Então, sendo Noé nesse dia difícil, você precisa entender uma coisa. A primeira coisa que você precisa entender é que a palavra de Deus está acima de tudo e de todos. Ela é o firme fundamento de todas as coisas. Ela fala de ciência, ela fala de química, ela fala de neurociência. Ela está acima de tudo. Mas o texto vai dizer que o povo se corromperam, irmão. O povo não se corrompe da noite para o dia. O povo vai se corrompendo aos poucos. Você já viu quando o rato entra na casa de alguém? Entra um. Comeu tal coisa. Aquele que comeu vai avisar os outros. Quem estudar um pouquinho sobre rato, que eu já estudei, é como se fosse uma colmeia.
Ali ele manda um soldadozinho para procurar comida, para avisar os outros, para os outros ir começar a comer naquele mesmo lugar. Por isso que se eu estiver lá em casa, eu taco nele semente de girassol. Vai todo mundo comendo e para a casa dele lá. Mas ele vem e come. E ele vai avisar, olha, tem comida à vontade lá. Vamos passear nesse lugar. E vem, começa a comer, e você mata um, e aparece mais, mata mais, e vai aparecendo. Por quê? Porque ali é um povo dele que está ali. Sabe quando o homem se corrompe? É quando alguém diz assim, ó, amanhã vai dar tudo errado na vida de Gleice. Aí ela começa a dizer, amanhã vai dar tudo errado na vida de Gleice, que me falaram. E aí vai. Quando chega no último lá, não chega nem assim. Sabe como chega? Amanhã Gleice vai morrer. Toma não, você vai morrer não, irmão. Hoje já está morto. Ei! Começou em um, corromperam quantos? Um monte, né? Começaram com um. E se corromperam um monte. Ei! Teve um dia, né? Eu lembro da época, eu acho que estava na igrejinha ali. Disseram, tem um profeta liberando aí, eu já estava aqui, que vai acabar o mundo. Meu irmão, quantos crentes se desesperaram? Se corromperam e saíram fazendo fake news. Ei, um dia também estabeleceram alguém que, você abre a Bíblia, você vai ler, vai estar um cabelo lá seu, do seu utensílio. Só você abrir sua Bíblia, coçar o olho ou piscar o olho para ver se não cai. Um bocado de gente foi fazer isso na Bíblia. Abri a Bíblia. Aí eu fui, lavei meu rosto, Eduardo. Lavei meu rosto todinho, eu vou abrir para ver se está. E não caía, não vi nada nenhuma na minha. Não vi na minha. Eu falei, eu vou lavar meu rosto logo, que aí quando eu abrir, quero ver se tem. Não tinha. Até na passagem que falaram, abre tal passagem que vai estar lá. Eu abri, não tinha. Aí vai corromper o Satanás, rapaz, que eu não vou em voz de vento. O povo se corrompeu assim, na época de Noé. Só que isso começou a trazer violência, porque toda corrupção, ela traz violência, porque toda violência vem de ser injusto. Você está aí? Espera aí que eu vou entrar mais fundo agora para que você entenda o que acontecia naquela época. Alguém mata alguém. A justiça não estabelece. Quem faz a justiça? Aquele que perdeu. Já que a justiça não cumpriu, então eu vou cumprir do meu jeito. E isso está tristeza a quem? A Deus. Deus fica triste, porque Deus não fez um homem para o homem se matar. Deus fez um homem para que o homem viva e vive em abundância. Mas quando Adão cai e peca, a Bíblia diz que Deus agora estabelece um princípio. O homem só pode agora ter uma idade de 120 anos, e 80 anos para frente é fadiga e cansaço. Mas Deus deu ao homem uma vida plena. Quando o dilúvio veio, Noé estava com 600 anos. E eu acredito que eu que estou novo, já estou sentindo minha coluna, eu acredito que Noé se abaixava e levantava de boa. Noé não sentia nada. Sabe por quê? Porque ele estava em Deus. Você está aí, irmão? Então olha bem para cá. Todo prazer que não está em Deus vai trazer prejuízo. Prazer tem a ver com o meu eu. Eu não estou dizendo com o que eu gosto. Eu estou dizendo que tem a ver com o meu eu. E meu eu vem o quê? Falta de humildade. Porque eu entendo que Deus é, sempre vai ser, sempre será. Ninguém vai mudar Ele, porque Ele é o único Deus. A Bíblia vai dizer isso. E Ele tem ciúme da sua adoração, porque Ele só é um Deus único. Então, quando Ele estabelece algo em mim que é para eu viver, e eu preciso viver o que eu acho que eu quero, e é o meu prazer para eu me deleitar, eu vou me corromper. Eu vou me corromper. Porque aí é um prazer não de Deus, é o meu prazer. A gente precisa olhar mais o testemunho de pessoas que hoje diz lá, eu vejo aquela mulher da ginástica, Laís, novinha, ficou paraplégica. Menina nova, com tudo para viver. E hoje ela diz, eu louvo a Deus
porque eu estou viva. Agora vem cá, eu e você, todo perfeito, cheiroso, bonitão, mas o que é para viver em Deus, muita gente diz: não, Senhor, vou fazer o que Eduardo gosta de fazer também. Oxe, eu vou ser diferenciado no meio do povo? Não, eu vou ser. Se Deus não quer, eu não vou fazer. Fala o que quiser falar. O importante é que os olhos dele estão me vendo. Assim como ele viu Noé, assim como ele fala em Provérbios, assim como ele está vendo nesses dias. Muita gente vai procurar os profetas. Vou te dar uma senha. Jesus disse que no final dos tempos vai aparecer um bocado de homem dizendo: eis que eu te digo, eis que vai ser isso, eis que vai ser aquilo. Ei, Jesus vai dizer: ó, mas você que está em mim, fica no teu lugar. Pastor, e ei, estamos no final dos tempos? Estamos. Escatologicamente, sim. Está tudo preparado. Eu vi uma matéria do rio Eufrates, onde a Bíblia cita que já estão ouvindo vozes lá no lugar, que são demônios presos, que Deus prendeu na época. Mas não estou querendo deixar você triste. Eu estou querendo que você entenda que você precisa ser um Noé. Nesses dias e nesse tempo difícil, que muitos vão estar em volta de você, sabe que você é crente, vai estar conversando, mas vai jogar uma conversa no ar para ver se você morde a isca, e depois está falando de você: é crente nada, não confie não, que concordou com tal coisa. Não concorde. Ei, estabeleça os princípios dentro de você. Guarde, porque naquele grande dia você vai precisar. Então todo prazer que não está em Deus é prazer seu, e todo o seu prazer vai te trazer fadiga e cansaço e destruição. Para que aquele povo foi destruído? Porque eles não estabeleceram o princípio da vontade de Deus nos seus corações. Porque Noé e sua casa foram salvos. Porque Noé decidiu no seu coração, como princípio e base, a palavra de Deus ser estabelecida. Então foram salvos. Só que Noé não só teve a incumbência de salvar a casa dele. Noé teve a incumbência de salvar os animais. Noé teve a incumbência de reconstruir o mundo. Salvar a casa dele, para gerar filhos e filhas, e salvar os animais. Deus disse: vai entrar macho e fêmea de cada espécie. Agora vai devagar. Noé já teve o trabalho, irmão, de 40 anos para fazer a arca, sim ou não? Oi, imagine agora dentro da arca, a porta do lado, quem fecha foi Deus. Agora só tem um côvado, 30 centímetros em cima da arca. Agora imagine agora, todos os animais defecam? Faz xixi? Quantos animais tinha lá dentro? Deus disse: vai ser salvo tu e tua casa, mas vai ter que trabalhar. Imagine dentro da arca, já limpou a parte de cima? Já, estou no segundo andar, vamos descer para o terceiro. Imagine quando chega do terceiro para chegar lá em cima, para jogar o excremento fora. Estava salvo, flutuando no meio do mar, mas tinha de pegar os excrementos dos animais para jogar fora, porque fedia. Os animais é o que então? Um homem já não é muito bom, imagina os animais. Tinha de tirar. Você está aí? Tinha de tirar, irmão. Tinha de tirar. Diz alguns historiadores que ele usava também, queimava tipo uma palha que trazia uma essência, para que os animais também pudessem dormir alguns tempos a mais, para que não sentisse muita fome, para não também não gerar muito excremento. Mas deixa eu te falar, a primeira coisa que Noé tinha estabelecido dentro dele foi ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa, ele tinha de ser um homem diferencial sobre a terra. E ele não poderia ter prazer dele. Ele tinha de ouvir a voz de Deus constantemente.
Você já viu que quando você está fazendo alguma coisa, parece que alguém está falando com você dentro da sua mente? Que você diz assim, eu vou fazer assim, daqui a pouco a coisa vem e diz assim, dentro de você. Não é para fazer, não. Aí você diz, parece que eu estou ficando doido, se eu queria fazer agora, está dizendo que eu não fazer. Não. É porque você estava fazendo a emoção, e aquilo ali foi o Espírito de Deus, através do Espírito Santo, dizer para você, olha, não faz não, vai dar errado. Tem gente que ouve, mas ainda continua fazendo, porque queria fazer aquilo com a sua vontade. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente vai fazer, ora. Porque a Bíblia tudo diz que vai fazer, vigia. Já viu que antes de fazer alguma ação, você precisa vigiar e orar para ver o que é que vai fazer? Deus deu a medida certa para Noé. Deus deu a medida certa para você. Agora a pergunta é se você está botando as coisas na medida que Deus está lhe dando. Se Deus diz é um côvado, é um côvado. Ah, não, vou botar um e-mail, está muito apertado. É um, passa pelo aperto, joga o excremento lá. Isso é um, irmão, é 30 centímetros, vai lá e joga. Mesmo que apertado, não importa, Senhor, eu vou jogar daqui. Mas é 30. Fica com 30. Porque vai de 30 a 60 centímetros, 45. Um côvado é isso aqui, um antebraço. A medida. Tem gente que é pequeno, mas é 30 centímetros. Não sei qual é o tamanho de Noé. Tomara que ele fosse grande, né? Para o côvado dele ser grande. Porque todo prazer que gera dentro de você vai trazer corrupção, amém, irmão? E isso vai passar a ser corrupto. E isso sempre vai gerar violência. Violência também muitas vezes não significa aquele que cortou e matou. Violência é aquele que matou a alma do outro. Não deu bofetada, não pegou uma faca, não pegou estilete, não pegou nada disso. Mas feriu lá no sentimento. O provérbio vai dizer que tem porrada que dói mais do que um tapa. Porque são palavras que machucam lá dentro da alma. Quer uma senha? Nesse ano de 2023? Se você quiser ser um dos Noé nesses dias. O que vai mais falar de você é coisa ruim. O que vão mais fazer de você é te julgar. O que vão fazer com você é querer te dar tapa. Eu vou te dar uma senha, que essa daí é que rola mais, sabe qual é? Você quer ser sempre o certo. Você acerta. Antes estava no nosso meio, agora virou crente, agora está errado, irmão, isso aí não se faz. Oi, mas ser diferencial. Ainda que não te ouve, amém? Porque foi 120 anos Noé pregando, sim ou não? O povo ouviu ele? Mas a mulher dele ouviu. Então, foi poucas pessoas que ouviu ele. Importa que no final deu tudo. Quando você vai dizer, eu não concordo, eu não vou fazer isso. Eu tenho um colega que, de uma situação, vocês vão entender, patente, e tentaram um dia corromper, porque houve um processo lá e disse que todo mundo tinha de estar na jogada. Amém? Só que dentro dele, ele tinha um princípio de casa, não é cristão esse? Ele tinha um princípio de casa. Ele falou, não vou me envolver não. Os caras, você vai ter que se envolver, você tem que estar dentro. Porque se um se suja, todos têm que se sujar, porque está todo mundo no mesmo grupo. Aí diz, não, eu não vou não. Sabe de uma? Hoje eu não vou estar nem aqui, vou perder o dia de trabalho, mas não, nem para que eu venho. Para não participar de algo que não era lícito. Você está aí? Então a sua constância vai dizer se você tem comprometimento, sim ou não. Noé teve comprometimento. Deus disse, prega, ele pregou. Deus disse, faça uma arca, ele fez. Deus disse, bota os animais lá dentro, eu vou enviar para você, você vai guardar todos eles, cuida dele, e também leva a sua fase. E também leva suas noras. A norinha, ó, as norinhas. Por que Deus levou as noras, Eduardo? Deus tinha de fazer o mundo crescer, né? A norinha tinha de ir na participação ali. Deus, ele sabe a medida de tudo. Deus disse, vamos multiplicar pela norinha de Noé.
Porque a semente vem dos filhos de Noé. Você está aí? Então aguça seu ouvido. Primeira coisa que Noé tinha de estabelecer no seu coração era ouvir a Deus. Era ouvir a Deus. Segunda coisa, Noé tinha de entender: Deus tem a medida certa. Não coloque medida nenhuma naquilo que Deus já te deu a medida. Terceira coisa, Noé tinha de ouvir a Deus para que sua família estivesse em lugar de segurança. Então, 3 itens que quando Deus achou graça em Noé, Noé não poderia negociar. A primeira é ouvir a Deus, a segunda é a medida certa sempre vai ser a de Deus, e a terceira, eu tenho que ouvir a Deus para não deixar a minha casa desprotegida. O primeiro ouvir é o primeiro de princípio. O terceiro que eu estou falando de ouvir aqui significa de exercer. E não pode negociar. Por quê? Porque se ele negociasse nessa terceira de ouvir a medida para fazer certinho, a casa dele não seria salva. Porque Deus já tinha um peso, a medida certa de cada animal que entrar ali. Deus tinha um peso certo de toda a família de Noé que entrar no barco. E Deus faz uma coisa que eu achei interessante nesses dias, lendo esse texto. Quando Deus disse para ele: olha, betuma ela por dentro e por fora. Betuma ela por dentro e por fora. Jesus, estabeleço de dentro para fora. Se o que está dentro não estiver perfeito, o que está fora vai estar imperfeito. Mas se dentro estiver perfeito, o que está fora, Eduardo, vai estar perfeito. Porque a mesma ligadura que está dentro é a mesma ligadura que vai estar fora. Se a água não entra por dentro, também ela não pode entrar por fora. Porque o que está dentro tem que estar mais perfeito. Porque é o lugar onde a gente mais mora, é dentro. Você mora dentro de você. Porque você não é carne, você é um espírito. E se você é um espírito, você é de Deus. E se você é de Deus, Deus disse que não habita mais em templo de feito por mão de homens. Deus habita dentro de nós. Então o que está dentro? Está com betume bem passadinho? Fora vai estar só filé. Agora olha bem para cá. A mesma multidão que começou a fazer chacota, não ouvi Noé, diz que passou um intervalo de vários dias, não caía chuva. E daqui a pouco começou a gotejar. Eu creio que Noé começou a dizer para a família: é hoje. E o povo, a Bíblia vai citar, que Jesus vai dizer lá em Mateus 24:32, Jesus vai dizer: porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava esse casamento, e até o dia que Noé entrou na arca, e ninguém percebeu. Oi, começaram a gotejar, começaram a ficar mais grosso, mas eles não estavam nem atentos para o que estava acontecendo, porque eles estavam fazendo os seus próprios prazeres, estavam gozando das maravilhas do que a terra dá, estava estabelecendo um tempo que eles iam agora perecer. E o texto diz que Noé e sua casa entram na arca, que eles nem perceberam. E o texto deixa bem claro: quem fecha a porta da arca não foi Noé. Quando todo mundo entrou, a Bíblia diz que Deus vai e fecha a arca. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Calma, calma, calma. Deus primeiro abriu a porta. Entra, Noé. Porque quando eu fechar, acabou.
Nós precisamos entender uma coisa: a porta do céu está aberta. E Deus está começando a fechar. E eu preciso ser um Noé nesse tempo difícil. Onde o sistema vai me corromper, a internet vai me corromper, a televisão vai me corromper. E se eu não ficar atento, ler a Escritura, ler a palavra de Deus, olhar para o céu, eu vou achar que isso é uma verdade. E não é verdade. Uma coisa eu posso te afirmar com toda coerência e certeza: o céu não tem como editar nada. Ir lá, cortar o vídeo e fazer. Não, o céu não tem. O homem tem. O que vai trazer para você, muitas vezes para você acreditar, é tudo editado. Falaram lá uma coisa, corta e bota isso aí para eles entenderem e ele vai acreditar. Não. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus que vai ser o Noé nesse dia, não. Vão conseguir ouvir a voz de Deus, vão conseguir estabelecer o princípio do céu e não vão negociar. Porque ele sabe que os olhos de Deus vão estar neles. Ele não vai sair falando coisa que viu, ele primeiro vai analisar tudo para depois dizer. Porque senão ele pode gerar um fake news, pode corromper muita pessoa por causa de uma fala. Lembra do homem que disse que o mundo ia se acabar? Quantas pessoas entraram em parafuso? Passou uma vergonha, teve de ir no YouTube para dizer que não, que Deus falou assim, mas eu interpretei errado, e bam, cá de face, ei, agora ele veio para cá, ele indo lá, quantas pessoas vão acreditar mais nele? Só o tolo que a Bíblia vai dizer, né? Que ouve e não consegue colocar em prática. Eu vou preferir ficar com Jesus, amém, irmão? Eu vou olhar para a Escritura, ficar olhando para o céu, porque de lá vem o meu recurso necessário, de lá vem a visão necessária, de lá vem o caminho necessário, de lá vem a proteção necessária, de lá vem o estabelecimento daquilo que eu vou viver na eternidade, de lá vem minha coroa da vida, de lá eu não vou mais chorar de dor, é de lá, tudo é de lá, eu vou esperar lá, só porque eu acredito que Deus estabeleceu lá. Noé, vem e goza no paraíso, porque você foi um homem que estabeleceu sobre a terra algo chamado graça e favor de mim, para você. E eu queria encerrar aqui, Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar, sim, não, porque o que passa disso procede do mal. Porque o que passar disso procede do mal. Pastor, você quer dizer o que é com isso? Eu quero dizer que quando você sair daqui dessa noite, você tem que entender uma coisa, você tem que decidir que lado você está. Porque sua palavra tem que ser palavra de decretos. É sim, não. Estou com você naquilo que é certo. Não estou com você, é não. Porque eu não posso ferir um princípio que Deus gerou dentro de mim. Andar debaixo de uma graça e um favor imerecido. Somos salvos, querido, por causa dessa graça. Porque eu mesmo olho para mim mesmo, eu vejo cada craque em mim mesmo, que eu disse, rapaz, só Deus mesmo para se agradar. Tem coisa que eu desacreditava de mim mesmo, e Deus acreditava. Tem coisa que eu olhava para mim, não tenho capacidade não, e Deus acreditava. E não é que no final dava certo. Eu falei, o Senhor sabe de tudo. Tem coisa que eu sou iracundo. Tem coisa que a gente fala muita jactância. E Deus olha para a gente e acha graça. Davi peca mais do que Saul, e Deus diz, segundo o meu coração. Por que será? Porque mesmo errando, ele confiava em Deus e o coração dele estava na mão de Deus. Quando Natan se revela para ele, ele diz, pequei contra o Senhor, não afasta de mim o teu espírito. Eu creio que Davi estava dizendo, Senhor, não falarei mais, não fazer mais isso aí. Não deixarei mais que minha alma se perca. Mas teve de passar por um vale que a espada ficou lá. A irmã é estrupada pelo irmão. Um filho dele é decepado. O outro filho quer pegar a questão dele de rei. O trono, lembrei agora, o trono. Olha que luta. Por quê? Porque ele era para matar o filho dele conforme a lei, ele não matou. Ele fez vista grossa. Porque o vosso falar tem que ser sim, não.
Pastor, mas se for da minha casa, tem que ser sim, sim e não, não. Eloá está ali, vai crescer. O dia que errar, vai me doer se está errado. Jamais eu vou envergonhar ela na frente de todo mundo. Mas eu vou chamar ela no lado e dizer, você está errada. Eu nunca fiz isso. Meu pai não teve muito estudo. Se estiver assistindo, mas minha mãe nunca tiveram. Mas me deram o princípio. Ele dizia sempre, mas minha mãe, nunca roubei, não roube. Se pegou emprestado, devolva que nasceu. Se te deram, use. Mas não perca o princípio que seu pai e sua mãe é. Uma coisa eu vou te dizer, eu não posso ter riqueza, mas seu pai e sua mãe têm nome, de chega, as pessoas têm que respeitar. Porque não é mau caráter, nenhum dos dois. É sim, sim, não, não. Crente que é crente vai ter que viver o sim, sim e não, não. E o não, não, não é para quem está distante. O não, não é para quem está bem perto de você, que cheira seu cangote, que está perto de você, que sorri toda hora com você, que se alegra com você. E muitas vezes você vai dizer, não, está errado o que você está fazendo aí. Diz que eu não estou aqui hoje não, diz que eu não vim não hoje. E você vai dizer. Deus vai olhar lá para você e vai dizer assim, ó, você não é minha serva nem meu servo. Eu não tenho prazer em você. Porque esse tempo que vai ser oprimido, é um tempo que vai ser agora pessoas perseguidas. Negue a seu Jesus. E você muitas vezes vai ter que negar por causa da sua amizade. Estou pedindo a Deus, sabe o que, irmão? Senhor, me enche de muita graça e favor, porque se tiver de eu morrer, eu tenho que morrer. Mas eu vou dizer o não. Vou dizer o não. Porque eu não estou para agradar homem, eu estou para agradar, aquele que vai me dar vida e vida em abundância. Dona Rosa, eu quero chegar naquele dia lá de Pedrão, está lá na porta e dizer, Jesus, e aí esse homem aqui, entra ou não entra? Deixa eu ver, abre o telão. Errava um bocado, pecou um bocado, mas tem princípio. Se esforçava para estar na minha presença. Ele é um varão valoroso. Pedro, deixa ele passar que eu vou botar a coroa nele. Entra e goza. Eu não quero ser aquele que a Bíblia diz, irmão, preguei, Senhor, expulsei demônio, fiz tudo isso. Aí Jesus vai olhar para dentro de mim e vai dizer, o pecado estava aí dentro, fazia tudo isso porque eu queria salvar o povo, mas você estava tudo errado, então não vai entrar. Ei, quantos crentes também não vai passar por isso? Eu estava na tua casa anos e anos, servi o Senhor, eu dava até meu dízimo, eu dava minha oferta. Afasta de mim, que eu não vos conheço, porque na hora do não, você preferiu se agradar com aquele que era seu amigo, e não deu não. Você preferiu dar o sim para ele e me dar um não. Ei, se tem alguém que estuda em faculdade aqui, lá é o lugar top, porque eu passei por lá. Quem já passou sabe. Tenta te corromper, te envergonhar. Se você não for uma pessoa firmada em Deus, você nega lá. Quem sabe que seus coleguinhas vai lá. Se você é alguém que alguém sempre te ajudou, e um dia essa pessoa está errada, e você vai ter que dizer ou não, você vai ficar com a dor no coração. Eu falo ou não falo que está errado? Fale. Porque se te agradou, te serviu, entenda que foi uma gratidão, você não tem preço nenhum para pagar por isso. Porque não é dívida, foi um favor. A Bíblia manda eu ser grato, amém? É por isso que eu digo, quem quiser me ofertar, me dar alguma coisa na minha casa, eu vou ter gratidão. Eu não posso ficar na minha cabeça para estar tentando um dia lhe pagar isso que você fez. Não. Eu tenho gratidão. A primeira coisa que eu pergunto, foi Deus que mandou? Foi Deus, pastor, eu senti de Deus, amém. Eu recebo com todo amor e eu sou grato, amém, irmão? Não tenho dívida. Não vou ficar preocupado, ai meu Deus, a Anne me deu isso e agora tenho que trabalhar, e um dia a Anne erra comigo. Não vou nem dizer não, porque me deu aquele negócio, errou, é não. É não. Porque se eu não der o não, um dia acorda e vai dizer, ele é errado. Ele é errado.
o vosso falar é sim, sim. Creio que Noé fez a última pregação. Povo, ouve a voz do Senhor. Porque hoje Deus está dizendo, é a última palavra que eu tenho para vocês. Arrepende-te dessas violências, desses pecados. Arrepende dos seus prazeres que não é o de Deus. Deus não fez você para um pegar a mulher do outro, para você fazer isso e aquilo. Deus chamou você para viver uma vida em vida em abundância. Deus chamou para você estar estabelecido debaixo de um princípio, para você e sua casa ser abençoado. Arrepende, porque hoje é a última mensagem. Eu não venho mais aqui, eu creio que não começou a dizer, eu não venho mais aqui. Minha família se converte. E os familiares dele também endureceram o coração. Ô Noé, vai para casa, rapaz. Todo dia fica falando essa mesma coisa aí, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Vai para casa, rapaz, vai. Procura fazer alguma coisa, vai fazer sua arca lá. Ele foi. Parece que eu estou falando aqui, né, irmão? Parece que não foi isso, né? Mas foi isso. Se você ler a Bíblia, olha lá. Passagem de Abraão, você olha para Isaac, se não é a mesma coisa, só muda os personagens. E os lugares. O que nós estamos vivendo é o quê? O que é certo não é certo, está errado. O que é errado está certo. E está querendo plantar na tua casa. Agora, olha bem para cá. Aí vovô e vovó que ensinou a mamãe e papai te ensinou que é filho agora, e tu agora está dizendo que está tudo errado que mamãe e vovó falou. Ei, os pessoal antigo não tinha muito conhecimento de letra. Não tinha. Porque era nascendo, fez 9 anos, já vai ajudar papai, já vai ajudar a mamãe. Trabalhar. Tinha gente que não estudou por causa disso. Agora a pergunta é, se naquela época tinha ladrão, tinha maconheiro, tinha pivete. Lá, não tinha. O Paulo dizia, se mexer em alguma mulher, na filha de alguém fulano você mexer, é toda tua, vai casar. Mesmo sem amor, mas vai casar. O vosso sim, sim, porque o que estava gerando ali era o nome da família, para não desonrar outra família, não ficar feio. Mas é princípio bíblico? Meu pai e minha mãe contam, seu Jairo me conta também, o pai de Irleide, que antigamente até para pegar na mão, Jesus, não poderia pegar. Ficava ali ao namoro, sentava na paz, e os pais das pessoas olhando ali, só tinham que ficar conversando. Agora, observa se tinha muito, olha para cá, observa, irmão, se tem muito desses casamentos aí, que foi lá atrás, se separaram. Olha aí. O que foi falado aqui no 10 Conselho para Casais? O amor cresce na convivência. Existe um gostar, um sentimento quando namora, quando está se relacionando para casar, mas quando casa, lá vai ver as crecas um do outro. Mas é lá que vai construir o amor. Porque eles casavam antes, não se amavam muitas vezes, porque mexeu, vai casar. Depois, era a mulher da vida dele, era um homem da mulher. Hoje, você abre aí agora, o Google está lá, não sei quantos casamentos se separando agora. Ei, e a maioria, adivinha quem é? Crente. Que vergonha. Porque não soube escolher, porque não soube decidir, porque não soube esperar, porque não soube estabelecer a palavra de Deus como um firme fundamento de todas as coisas. Por isso que o vosso sim, sim, não, não, é o certo nesses dias. Aprenda a separar as coisas. Aprenda a separar os seus convívios, mas não se corrompa diante dos convívios que você vive. Eu que esteja trabalhando em algum lugar, disse que eu não estou aqui, você está aqui. Só se você sumir ou morrer para dizer que você não está aqui. Você viu, pastora? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vem falar para mim não, porque se você falar de novo, eu vou dizer a pastora, se você não for falar com ela. Meu ouvido não é para gerar fake news. Meu ouvido é para curar. Se veio, receba a sua cura. Está errado. O sim é você olhar para você mesmo. Jesus diz, antes de eu falar com alguém, eu preciso tirar minhas traves. Ou senão o ciscozinho, né? O cisco é difícil de a gente ver, né? A gente só consegue ver a trave que está lá no irmão. Ei, irmão, tira essa trave, o cisco está cá no meu. Esses dias são dias de Noé, irmão.
Jesus, quando aparece no cenário, tudo aquilo que eles faziam, os sacerdotes, Jesus fazia ao contrário. Você está aí? Eles não poderiam se aproximar do povo. Jesus estava onde? No meio do povo. Nem estava junto, era no meio. Jesus estava lá na muvuca. Não poderia comer com a mão suja. Jesus entra na casa de Levi e faz o quê? Come com a mão suja. Não é que Jesus era pouco, Jesus disse, eu vou quebrar os princípios dele. Está tudo errado. Que não são princípios bíblicos, são princípios tradicionais de homens e de mulheres. Aí rompia com ele. Você está aí? Pegaram a mulher em adultério. Jesus estava na roda de quem? Dos seus discípulos. Ele não sabia quem era, por quê? Porque todo mundo se parecia igual. E ele teve de insistir. A história que não está ali na Bíblia, se você estudar a história diz, eles insistiram para saber quem era Jesus. Quem é Yeshua? E diz que cada vez que gritava, Jesus estava nem aí. Aí diz que quando ele gritou para ver doer, Jesus, sou eu. Bom mestre. O que é que o Senhor diz a respeito dessa mulher que foi pega em adultério? Porque a palavra de Moisés diz que ela tem que ser apredejada. Aí Jesus deve olhar, vem cá, Moisés é maior que meu pai? Pera, você não está entendendo. Por causa da vossa dureza do vosso coração, já começou o erro, ele está em vocês, não está no meu pai. Mas quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Se Jesus é sábio. Jesus disse, eu vou dar um não para você, vou dar o sim para ela. Sabe por quê? Porque ela não está corrompida dentro do coração dela. Ela está passando a aflição que colocaram ela. Jesus é não para vocês, sacerdotes, fariseus, escribas, saduceus. É não para vocês, mas é sim para ela. Porque o meu pai está olhando para os fracos, está olhando que está sendo humilhado, está olhando para quem que está sendo ferido. Porque meu pai sabe que eles foram feridos não por causa dele mesmo, mas porque eles estão vivendo aflições que colocaram. É o sim, sim, não, não. Com todo amor, olha para o teu vizinho e diz, você, se quiser viver, sendo um homem ou mulher de Deus, se você diz que ama Jesus, você precisa entender uma verdade. É sim, sim e não, não. Fala assim, pode ser a tua mãe. Se tiver errado, ela tem que ouvir ou não. Em amor, mas tem que ouvir. Mas se for você tem que aprender a ouvir. Um não, seja da sua mãe, seja do seu irmão de igreja, seja de alguém lá de fora, seja o pastor. Fale assim, porque pode ser Deus te dizendo que não. Então aprenda a ouvir. Amém? Porque um dia a mula falou, Balaão, não vou não. Ele ouviu a mula. Deus está dizendo que é não, estão vendo a espada ali. Homens com princípios gerarão famílias de princípio. Mulheres de princípios gerarão filhas de princípio. Corrupto só gera corrupto. Agraciado só gera agraciado. Amém? Fica de pé. Noé não tinha nada de diferente de mim e de você. Mas Noé foi diferenciado no tempo dele. Vivemos num tempo, querido, de tanta corrupção. Eu não estou falando de política, estou falando no meio de nós. Pessoas que te abraçam agora, estão te enfiando a esparca, por trás. Porque muitas vezes a gente não consegue discernir que está em volta de mim e de você. A gente já sabe porque sorriu, abraçou, é bom.
Jesus disse, olha para o fruto diz se é bom ou se é ruim. Nunca ninguém vai entender que uma pessoa mal te trata bem, é porque você sempre tratou aquela que é mal, tratou bem. O provérbio vai dizer, até seu inimigo, quando você trata bem, ele se torna seu amigo. E até seu amigo, que você pensa que é seu amigo, se tornou inimigo, que é seu inimigo, sendo seu amigo. Eita, embolou, mas deu para entender. Você entendeu? Sim ou não? Ô, glória, essa igreja está top, viu? Primeira senha, ouvir Deus. 2023, eu não posso negociar de ouvir a Deus. Eu tenho que ouvir a Deus. Segunda coisa, tenho as minhas medidas em Deus. Eu não me movo se Deus não me dá medida. Eu vou comprar uma casa, Deus, eu quero comprar uma casa. O Senhor tem que me dizer a medida. Porque muitas vezes Deus está dizendo, compra uma casa de 100 mil, você está querendo comprar uma casa de 300 mil. Deixa Ele dar medida. Só diga para Ele, meu sonho é esse. Mas se não tiver no meu padrão, se eu vou me perder, se eu vou me corromper, me dá aquilo que o Senhor está entendendo. Que eu possa viver em paz. Está aí? Terceira coisa, Senhor, quando essa arca eu estiver dentro dela, eu não posso de ouvir a tua voz, então eu tenho que proteger a minha casa. Então, para isso, eu preciso ser um homem diferencial, assim como Noé e assim como o meu Jesus. Jesus disse que toda árvore que está enxertada nele, vai dar fruto. E o que eu acho mais lindo no texto da Dona Rosa é que Noé, ele não faz igual Jeremias. Ele não entra em crise, ele pregou mais do que Jeremias, 120 anos. Mas não entrou em crise porque o povo não queria ouvir. Jeremias pregou o tempo do espaço na terra aqui, e o povo endureceu o coração de não querer ouvir ele, ele ficou mal. Ele entrou em crise, entrou para dentro de casa, ficou deitado, prostrado, dizendo, Senhor, eles não querem me ouvir. Deus disse, Jeremias, fica de pé que eu não falo com homens caídos, porque homens caídos não vai me ouvir como deve ouvir. Eu falo com homens face a face. Levanta, ele levantou, desce a casa do orelha e fala aí contigo. Deus, eles não querem me ouvir, não é você, você é meu porta-voz. Então, para quem está em crise, você só vai anunciar para eles que eles vão ficar escravos, só 40 anos, porque não quiseram me ouvir. Mas disse, se eles se arrepender, eu vou estar com eles. Que amor desse Deus, é lindo. Sempre esperando os filhos dele se arrepender para ele voltar de volta a ter um relacionamento. Só que Jeremias entrou em crise, Noé não. Noé não entrou em crise nenhuma. Noé disse, o Senhor sabe o que está fazendo, vocês não querem me ouvir? Porque a escolha é dele, o Senhor deu livre arbítrio. Você tem uma escolha a fazer sempre na sua vida. E a sua escolha denunciará qual é o seu futuro e como vai ser. É a sua escolha. Eu decidi hoje, é sim, sim, não. Ah, mas isso aí é um cristão carrancudo. O problema é quem vai falar. Eu quero morar na eternidade, irmão. Então não posso negociar. É meu prazer morar lá, tá? Se você tem prazer, é sim, sim. Não. Pastor, mas você está dizendo sim, não, e não vai amar as pessoas? Vamos amar, nosso papel é amar. Mas o meu papel não é concordar com algo errado. O meu papel é denunciar o que está errado, irmão. E muitas vezes não é com minha fala, é com minhas atitudes. Quando alguém estiver se corrompendo, eu estou fora, não vou participar não. Já denunciei, porque eu não quis me envolver e estou dizendo, vocês vão se quebrar. Você está aí? Coloca a mão no seu coração. Adoração é um estilo de vida. Não é uma canção cantada, mas é uma vida vivida em Deus. Por isso que Deus diz que Ele fez um homem para a sua adoração, porque é um estilo de vida. Você precisa selecionar as pessoas que estão em volta de você. Você precisa selecionar as pessoas que entram na tua casa. Você precisa selecionar os amigos que estão em volta de você. Você tem que pedir a Deus, Deus me dá discernimento, está comigo porque é interesse que eu posso dar alguma coisa.
Está comigo porque eu ajudo em alguma coisa ou está comigo porque me ama? É um estilo de vida. Eu já vi pessoas que entraram nessa igreja aqui dizer: pastor, o senhor prega a palavra, verdadeiramente o senhor prega, mas nem todo mundo quer ouvir isso não. Eu falei: quem não quer ouvir, meu filho, é porque nunca quer Deus. Porque eu estou aqui para pregar a palavra, não estou aqui para agradar ninguém, dizendo as coisas que as pessoas gostam de ouvir. Ei, amanhã vai ser vitória na tua vida. Ei, como Deus vai te dar uma vitória se você não se arrepende do seu pecado? Eu nunca vi esse Deus dar vitória nenhuma a ninguém que se arrepende. Eu já vi Deus dar vitória a um povo que estava contra ele, irmão. Quando o povo se arrependeu, pegaram cinza, pegaram o saco de cinza, até cobrir os gados, os animais. E Deus diz: eu não vou mais destruir esse povo não. Eu conheço esse Deus. Deus deu uma vitória a um povo que machucava eles. Então diz que é ruim de ouvir. Não, querida, é porque eu não quero ouvir a Deus. Meu interesse é pregar a palavra de Deus. Vai ouvir quem ama a Deus. Eu não estou aqui interessado em dinheiro de ninguém, de dízimo de ninguém. Não estou aqui para agradar, para encher a igreja. Aí, eu prefiro ficar com 10 pessoas na igreja, 10 pessoas que estão entendendo Deus, do que ter uma multidão de 300, 400 pessoas que não conhecem Deus, não quer Deus, e ainda vai ferir aqueles que querem Deus. Eu não estou falando isso aqui, irmão, para ferir ninguém não, mas estou falando a verdade. Quem me conhece sabe, eu não estou olhando para uma multidão que está aqui dentro da igreja, eu estou olhando que pessoas que entram nessa igreja se resolvam. A gente fez aqui na oração naquele dia 35 pessoas que não estão aqui mais nessa igreja. Está na igreja online. 35 eu falei: se voltar não tem mais espaço, não vai dar mais. Só veio a pandemia, veio e os irmãos disseram: eu era o crente da pandemia. 35. A gente está orando aqui essa quinta-feira, no dia de oração aqui. 35. Que a gente lembrou. Você está aí? Agora eu vou te dar uma senha maravilhosa. Jesus diz: tudo que a gente ouve, que a gente não gosta, é tudo que a gente precisa. Tudo que você ouve do pastor aqui, ou de alguém que te falou algo: você está errado, e você não queria ouvir, mas você sabe que no fundo está certo. Deus disse que se você entender, lá na frente você vai dizer: se não fosse aquela palavra. Porque quando é Deus que está falando a verdade em você, gera uma ferida. Porque você não quer ouvir. Oséias vai dizer sobre isso. Mas se é Ele mesmo que fez essa ferida que você não queria ouvir, mas está certo o que Ele está falando, Ele mesmo vai curar. E vai te colocar naquele lugar que você deveria estar. Mas se você tiver uma humildade de reconhecer. Porque tem gente que as pessoas reconhecem, tem outros que não reconhecem, prefere ficar na sua dor, na sua luta, mas não vai dizer assim: não estou nisso não. Porque não tem um coração ensinável. Provérbios 13 vai dizer: uma vida de um discípulo, uma vida de alguém que quer andar em Deus, ele anda com todos os princípios que está ali estabelecido. Ele é mais corrigido do que mais aplaudido. Porque ele é para ser corrigido, para aplaudir ao Senhor, do que ser aplaudido. Fala comigo nessa noite. Jesus, se for uma verdade, tá, irmão? Se for uma verdade, você diz: Jesus, eu quero viver a eternidade agora, porque lá só vai ser o meu descanso, mas eu tenho que viver aqui na terra. Sim, sim, não, não, porque eu sei, quando se levantar contra mim, vai cair, e eu vou entrar dentro da arca, porque eu decidi estar no sim, sim, e não, não. Eu decidi te agradar, Jesus, e não agradar as pessoas. Eu decidi, Jesus, te agradar e amar as pessoas. Eu decidi te amar, Jesus, e justificar a sua justiça sobre a terra. Ei, chorobalabadarabaxai. Senhor, eu sei que tem muitos Noés aqui nesses dias. Eu sei que esse Novo Horizonte, que é o lugar dos improváveis, vai se levantar homens e mulheres de dentro desse bairro
não por causa do pastor Alex, mas por causa da visão que o Senhor me deu, que tem homens e mulheres nesse lugar, com muito complexo de inferioridade, porque veio de uma família fraca, de uma família que não tem recurso, e isso foi gerado, mas eu sei que é uma verdade, que o Senhor não olha para a aparência do homem, o Senhor olha para o coração do homem, e eu sei que o Senhor está olhando para esse lugar chamado Novo Horizonte, assim como o Senhor olhou para Noé, assim como você está olhando para Valença. Eu sei que se levantarão os Noé dessa geração, para dizer não para o pecado, e sim para Deus, não para a corrupção, e sim para a justificação, porque o Senhor é Jesus, ainda vai ser, e sempre será, e nós estamos até a sua volta, em nome de Jesus. Vamos adorar. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a sua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a sua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a sua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Só quero, só quero, só quero, só quero, só quero, só quero. Só quero, só quero, só quero, só quero, só quero, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem
Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Aleluia. Abra suas mãos, querido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é rico em consolação do Espírito Santo, recaia sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Vocês dizem? Amém. Graças a Deus. Segura um pouquinho aí, rapidinho. Deixar um aviso aqui. Como nós viramos o ano, a gente mudou o culto de quarta para terça-feira. A você que está nos assistindo do YouTube, Facebook, a vocês que nos seguem no Instagram, o culto de quarta, a gente vai estar passando para terça-feira, às 19h30. Amém? A você que é da igreja, vai estar ali avisando no mural. Já está ali, né? Já está ali no mural. Se quiser dar uma olhada, já está ali. Amém? Então, o ensaio do louvor, que era dia de terça, agora se passou para quarta-feira. Então, nós continuamos com o culto de sexta-feira normal, que nós estamos fazendo, falando sobre libertação. Amém? Então, o culto só houve a mudança de quarta, ou de terça para quarta, ou de quarta para terça. Rapaz, o pastor não é bom para dar aviso, não. De quarta para terça, e domingo às 19 horas, que começava às 18h30, amém? Tem alguma dúvida, queridos? Então não precisa passar o zap para o pastor. Pastor, o culto é hoje mesmo? O culto é terça, amém, irmão? Às 19h30. Deus abençoe sua vida, amém? Abraça seu irmão, dá o soco.